Olá, caros alunos. Hoje o tema é bastante oportuno. Administração do tempo, gestão do tempo, organização. Para falar deste tema, uma história. Pedro. Pedro estava no seu terceiro ano na faculdade, ou seja, o último ano. Estava super empolgado porque tinha conseguido um bom emprego. Mais do que isso, tinha começado a namorar. Fato é que agora o tempo dele parece ter encolhido. Afinal de contas, ter um papel profissional importante, ter uma namorada, um namorado, e ainda estar na faculdade, realmente demanda muita energia, organização. E ele estava se sentindo esgotado. Estava já subtraindo horas de sono para poder dar conta de todas as suas tarefas e atribuições. Consequentemente, ficava cansado e começou a cometer equívocos dentro do trabalho, dentro da faculdade e também com a namorada. Será que isso já aconteceu com você? Como que é fazer a gestão do tempo para você? Provavelmente você já ouviu falar da área importantíssima para todos os cursos. É uma soft skill, uma competência comportamental, a capacidade de gerenciar o tempo. E aqui é um ponto importante: seja rico ou seja pobre, seja alto ou seja baixo, seja magro ou seja gordo, não importa. Todos nós temos algo em comum: 24 horas. E esse é um grande desafio. Talvez o mais adequado não seria nem falar de gestão do tempo, mas gestão no tempo, porque o tempo é o mesmo para todos. No entanto, algumas pessoas conseguem ser mais produtivas e outras nem. É interessante aqui citar o maior especialista em gestão do tempo do Brasil, quiçá um dos maiores do mundo, chama-se Christian Barbosa. Ele tem um livro bastante famoso que eu recomendo a leitura, chama-se A Tríade do Tempo. E ele fez um estudo bastante extenso, intenso e real com pessoas do Brasil para identificar como que elas organizam o seu tempo. Foi identificado, por exemplo, que as mulheres tendem a ser um pouco mais produtivas do que os homens. Mas, no geral, nós passamos uma parte substancial dos dias, das horas, em questões circunstanciais. Ele divide o tempo em 3 dimensões. Se a gente for pensar, hora, minuto e segundo. Podemos também pensar nas 3 dimensões. Enfim, a tríade é uma forma bastante interessante de observar isso. Tarefas importantes, aquelas que têm data e que vão gerar algum tipo de valor a médio e longo prazo. Por exemplo, um trabalho aqui na faculdade é uma tarefa importante. Tem dia e tem hora e vai ter um impacto na sua vida. Se você marcar com a sua namorada ou com o seu namorado, tem dia, tem data e é importante você chegar no dia e no horário. No seu trabalho, você provavelmente também vai ter uma série de tarefas importantes, com dia e hora para ser entregue. E mais, isso tem um efeito na nossa vida. Se fizer ou se não fizer. E existe também as tarefas que são urgentes. O que é o urgente? Aquilo que tinha dia e hora para fazer, mas não foi feito de maneira no prazo ou se já passou o prazo. Sabe aquela coisa que você precisa resolver hoje? Eu preciso mandar o trabalho ainda hoje. Eu tenho que chegar logo em casa para mandar o trabalho, porque é só até meia-noite. Eu preciso correr. Urgente. Urgente. E existe a terceira dimensão, que são as questões mais circunstanciais, que muitas vezes são importantes para outras pessoas, não necessariamente para você. Por exemplo, é comum quando você tem inúmeras tarefas, alguém te chamar para algum evento, que para ela é muito importante, mas de repente para você não vai agregar tanto.
E às vezes a pessoa, por educação, ela fala, não, eu vou dar um jeito. E aí ela quer ir em todas as festas. Só que isso gera uma conta cara para ela no final do mês ou de um período. Uma habilidade fundamental para você, independente do curso, é aprender a dizer não. Não. Ou se você acha a palavra não muito forte, você fala, estou impedido. Tá? Tem um outro compromisso e assim por diante. O fato é, quando você deixa de falar não para outra pessoa, você está falando não para a sua vida, para os seus projetos. Então, eu peço que você analise isso com muita atenção. Eu vou deixar o link da ferramenta que o Christian Barbosa desenvolveu para que você faça o preenchimento. E vai ser categorizado o seu tempo aí nessas três dimensões: importante, urgente e circunstancial. Um ponto importante no que toca à organização do tempo, é possível que você já tenha começado a fazer uma agenda. E muitas vezes as pessoas que fazem uma agenda, e eu posso dizer que eu passei por isso. Sempre ouvi muito, faça uma agenda, faça uma agenda. Eu comecei a fazer agenda. Sabe o que aconteceu? Eu odiei a minha agenda, porque a minha agenda me dizia que eu era um incapaz, porque eu nunca dava conta de fazer tudo que tinha na minha agenda. Então, toda vez que eu pegava a agenda, eu me sentia frustrado. Já aconteceu isso com você? Até que eu fui fazer um curso com o Christian Barbosa. E ele me ensinou a usar a agenda. Ó, precisa ensinar? Usar, precisa. A gente acha que sabe. A agenda muitas vezes começa com o horário às 8 da manhã até às 5 da tarde. E aí, o que você faz? Estabelece as tarefas. Todo dia, tarefa. Talvez você tenha lembrado que eu falei em outro momento de Taylor. Taylor, pai da administração científica, fazia o estudo dos movimentos e dos tempos. Então, para essa tarefa, eu vou gastar 50 minutos, para essa 1 hora, e aí você faz a sua agenda agora com um pouco mais de critério. Sabe o que vai acontecer? Não vai dar certo de novo. Por que que não vai dar certo? Porque normalmente as pessoas programam a agenda considerando que tudo vai acontecer como planejado. Só que não acontece. No máximo que você pode programar no seu dia, grifo isso, no máximo é 70% do seu tempo. Você tem que considerar que pelo menos uns 30% vai ser consumido ou por questões urgentes ou por questões circunstanciais. Por exemplo, o meu chefe me liga. Aí eu vou falar assim, olha, eu estou ocupado aqui gravando algumas aulas, eu não vou poder falar com você. Ele quer me contar alguma coisa que é importante para ele, mas que para mim, de repente, não tem nenhum tipo de valor. Mas sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso atender ele, meu chefe. Não é necessariamente importante, é circunstancial. Mas eu preciso dedicar uma parte do meu tempo para circunstancial. Agora, vai acontecer também de eu precisar fazer alguma coisa importante dentro do meu dia. E eu preciso programar isso dentro do meu tempo. Só que se eu encher meu dia de coisas importantes, não vai ter espaço por urgente, nem por circunstancial. Então, no máximo, e eu recomendo, para quem está começando, organiza metade do seu dia, só metade do seu dia. A outra metade você vai gerenciar as situações adversas que vão acontecer, as urgências e assim por diante. Desta maneira, você vai ser mais efetivo. Outra estratégia simples e poderosa, tem inclusive o nome de um livro que chama-se Comece pelo mais importante. O autor é Brian Tracy. Brian Tracy. Comece pelo mais importante ou pelo mais difícil, se eu não me engano, dentro da tradução. Ou seja, aquilo que verdadeiramente é importante eu tenho que colocar para fazer de maneira antecipada. Esse é um ponto importante. Se eu tenho 10 coisas para fazer, uma das coisas é olhar o e-mail. Só que muitas vezes a pessoa começa pelo mais fácil, que é olhar o e-mail. E ali ela fica um tempo. E hoje a gente recebe um volume imenso de e-mails. Você precisa pensar o que verdadeiramente é mais importante. Fazer uma lista de tarefas ajuda sobremaneira. Mas lembre-se de fazer a sua agenda considerando, por exemplo, 3 dias.
Porque se você coloca todo um dia e acontece uma emergência, você vai se sentir frustrado. Comece pelas tarefas mais difíceis, liste todas as tarefas diárias, semanais e assim por diante. Você também pode usar uma estratégia bastante conhecida e poderosa chamada estratégia Pomodoro. Pomodoro. Quem aí gosta de molho, de tomate? Enfim, essa estratégia ela é bem simples, mas bastante efetiva. Ela consiste em você trabalhar durante 25 minutos ou meia hora ou próximo disso, de maneira ininterrupta, ou seja, sem parar. Então, eu estou aqui gravando, eu não vou parar para nada. Para nada. Estou aqui focado. Termino esse vídeo, já vou gravar um outro. Depois que eu gravei uma quantidade X de tempo, talvez 25, meia hora, e você vai ver o que funciona para você, sabe o que eu tenho que fazer? Parar. Aí eu desligo aqui a minha câmera, desligo as luzes e vou, talvez, regar o meu jardim. Ou vou comer um chocolatinho. Enfim, eu preciso fazer alguma coisa e depois eu retomo as atividades. Essas pausas estratégicas, cientificamente, geram mais resultados. Então, aprenda a trabalhar, mas aprenda a fazer as pausas estratégicas. Depois, você volta e faz mais 25 minutos, mais meia hora, mais uma pausa de 5, depois mais 25, e assim por diante. Depois de 4 ciclos, trabalhando e fazendo as pausas de 25, aí você faz uma pausa um pouco maior, de 15 minutos, meia hora, e vai depender da sua disponibilidade, do local. Mas lembre-se, é importante o intervalo. Por que existe um intervalo entre uma aula e a outra? Porque, cognitivamente falando, em nível de produtividade, uma pausa faz muito sentido para a nossa mente, para a assimilação de todos esses conhecimentos. Então, agora fica com você a tarefa. Começa fazendo a lista. Define as prioridades, o que é o mais importante. Faça o teste da tríade do tempo para verificar como está a sua tríade. A tríade ideal é 70% no importante, mas é muito raro encontrar pessoas que conseguem chegar neste nível. A média brasileira é bem abaixo disso, de torno de uns 33, 34%, que ficam nas tarefas importantes. E seja flexível com você. Deixe espaços, como eu mencionei, para as urgências e emergências. Assim você não vai se frustrar. E se você tiver uma janela do tempo, você antecipa a sua agenda no próximo dia. Você vai se tornando mais produtivo. Lembre-se que não é só uma quantidade de tempo que você entrega, mas a qualidade daquilo que você entrega. Por exemplo, eu poderia ficar gravando horas e horas neste curso, mas eu decidi seguir um princípio que eu deixo aqui para vocês de presente, o último, antes de finalizarmos. Princípio de Pareto. 80% dos resultados que eu tenho, por exemplo, com os meus clientes, vem de 20% dos meus clientes. Do todo o tempo que você estuda, você separou lá 5 horas para estudar no final de semana. De repente, uma hora bem estudada gera 80% dos resultados. Você ficou olhando no celular, preparando as coisas e assim sucessivamente. Então, não é só uma questão de quantidade de tempo. É como que eu uso esse tempo pensando nos fatores críticos para o sucesso. Então, faça uma reflexão. Se eu estou lá 20 tarefas, quais são as 4 mais importantes? Focaliza primeiro nelas, porque isso vai gerar resultados consideráveis. Chama-se princípio de Pareto. Vou deixar o link também com um artigo aqui sobre essa temática. Muito agradecido e até a próxima.